Bem, e hoje nós temos o prazer de ter de volta aqui a Marie Bedelac, né? Eu vou ler só um extrato de currículo dela e eu sei que ela vai fazer uma apresentação de si mesma que é muito mais atraente e bem melhor informativa do que eu possa ser. Então, a Marie é especialista em empatia e comunicação não violenta, com pós-graduação em empreendedorismo e psicologia positiva. É a criadora do método Conecta, para estimular diálogos construtivos e relacionamentos mais saudáveis. Também é certificada no curso de Science of Coaching Psychology, em Harvard. Então, só o nome desse no currículo já dispensa maiores apresentações. Então, senhores, a Marie, para nos brindar com a sua palestra, que sempre é muito espetacular. Por favor, a salva de palmas. Obrigada, Ivan. Boa tarde a todos. É uma honra. Tá, tem um buraco aqui. Se eu cair, vai para a TV lá pro, né? Não, agora é rede social, né? Vai para o mundo inteiro. Muito bom. É uma honra estar com vocês novamente. Eu valorizo muito a presença de cada um. Eu sei que o tempo, né, é muito precioso, então, se vocês vieram aqui, é que vocês têm muito interesse nesse tema. Então, fico muito feliz e eu gostaria de saber quem, se lembrar, né, quem participou da minha palestra do ano passado. Levante a mão, para ter uma ideia. Ok, então, bastante gente ainda não viu. Então, realmente, eu vou me reapresentar um pouco. Então, sejam muito, muito bem-vindos. E eu gostaria de falar hoje sobre o triângulo dramático de Karpman. Quem já ouviu falar antes do anúncio dessa palestra, levante a mão só para ter uma ideia. Poucas pessoas, que bom. Então, ótimo, vai ser novidade. O triângulo dramático de Karpman tem a ver com jogos de poder. Jogos de poder invisíveis que corroem, destroem as relações e impactam também a saúde. E eu gostaria... Vocês estão bem sentados, confortavelmente? Sim? Exceto se você tiver algum impedimento físico que, né, for difícil levantar, eu gostaria que vocês levantassem, exceto quem não puder, se tiver alguma dificuldade. Muito bem. Agora, eu gostaria, todos que podem levantar, ok. Gostaria que sentasse somente quem nunca teve conflitos, desgaste com ninguém na vida. Quem nunca teve pode sentar. Ninguém sentou. Gente, todo mundo já teve conflitos e desgaste com alguém? Sim. Então, todos já passaram, com certeza, pelo triângulo dramático de Karpman. E estão vivos. Então, primeiro, palmas para vocês, porque vocês superaram tudo isso. Podem bater palmas. É isso, gente. Se não quiser ter conflito com ninguém, na verdade, não faça nada, não se relacione, não interaja, não sai de casa, né? Não fala com ninguém. Então, os conflitos fazem parte da nossa vida. E o triângulo dramático de Karpman também, ele é invisível, mas com certeza ele já acompanhou vocês ao longo da vida. Levante a mão quem tem filhos. Acho que quase todos, né? Ok. Então, certamente também jogaram bastante os jogos de perseguidor, salvador e vítima. E eles também, né? Muito bem. Podem sentar, muito obrigada. Eu vou já explicar o que é, mas eu vou mostrar hoje um caminho para você evitar um desgaste desnecessário. Se os conflitos fazem parte da nossa vida, e muitas vezes são necessários,
né? Porque uma coisa é ter um conflito desnecessário que gera um desgaste que não leva a nada, certo? Aí é que a gente está no triângulo dramático de Karma. Vocês vão começar a perceber o que é esse negócio aí. Agora, um conflito que permite colocar para fora, resolver uma situação, né, que é um conflito construtivo, porque o embate, ele faz parte. E se você não fala, muitas vezes, se você não entra no conflito, você não resolve, você deixa tudo por baixo do tapete, o que não é legal. Aí você acaba sendo um engolidor de sapos, mas em algum momento vai virar vulcão, porque, né? Engolindo muitos sapos. Quem são os engolidores de sapo aqui? Eu já engoli muitos. Levante a mão, só para saber. Pois é. E aí não acontece que um belo dia você acaba explodindo porque não aguenta mais? Sim? Quem também já virou vulcão? Ok. Então estamos todos no mesmo barco, né? Muitas coisas em comum. Maravilha. Bom, então existe uma forma de sair desse ciclo e é o método que eu vou apresentar para vocês, o método Connect. É um método que eu demorei mais de 10 anos para elaborar, depois de ensinar a comunicação não violenta para milhares de pessoas. Ouvir, respirar, sim, pensar, respirar, mas ouvir primeiro. Essa é a chave. Já estou dando a dica de milhão logo no início da palestra. Quem quiser ir embora, obrigado, pode sair, já tem a resposta a todos os seus problemas nos conflitos. Ouvir primeiro. Uma brincadeira. Mas é isso. Basicamente, vocês vão ver que isso pode fazer toda a diferença. E nem todos os conflitos têm gritos. Concorda? Muitas vezes tem um conflito velado. Se a gente está engolindo sapo, tem um conflito. Mas a gente não está falando, a gente não está se expressando. E como é que eu cheguei a esse conhecimento, essa bagagem em comunicação não violenta e trabalhar com o comportamento humano? É porque, apesar de ser francesa e ser muito direta, e o francês não se incomoda tanto com conflito, mas eu, pessoalmente, eu odeio os conflitos. Eu odeio os gritos. Também? Ok. Quem também? Qual é o seu nome? Ana Lúcia. Ana Lúcia. Quem, igual a Ana Lúcia e a mim, né? Odeia os conflitos. Levante a mão. Minha mulher. A sua mulher. Muito bom. Então, a partir desse incômodo, eu procurei uma ferramenta, eu procurei algo que pudesse transformar a minha comunicação, porque eu entendi. Lidando com uma pessoa difícil, uma pessoa com raiva, se eu responder do mesmo jeito, aonde isso vai nos levar? No triângulo infernal de karma, né? Que alguém vira vilão, perseguidor, outro é vítima, e é um negócio não sai do lugar e todo mundo fica mal. Quando você está num jogo psicológico, você sente um mal-estar. Você se sente mal, você acaba mal. Todo mundo conversou, todo mundo botou para fora, mas você se sente pior do que no início. Já sentiram isso? Então isso é um sinal que você está vivendo um jogo psicológico invisível, né? Porque é inconsciente e invisível. Então, a partir desse incômodo, eu busquei conhecimento. Eu sou francesa, como o Ivan falou, tem muita gente que duvida, então, je crois que je vais être obligée de faire le reste de la conférence en français, parce que il y a beaucoup de gens qui croient pas. Muita gente não acredita que eu sou francesa, até francesa aqui no Brasil. Mas eu não é francesa? Sim, eu sou francesa, moro no Brasil há 17 anos. Eu vim aqui por quê? Né? Me pergunto também, por que você deixou, nossa, Paris, essa cidade maravilhosa? Por causa de um brasileiro, né? Óbvio. O amor. Já vinha para o Brasil antes, já tinha paixão pelo Brasil e depois veio a paixão por um carioca. Então, eu realmente resolvi me instalar aqui e ficar, e eu estou muito feliz, obrigada, e eu acho que é muito melhor morar aqui do que em Paris, apesar de ser uma cidade muito bonita. Eu acho que aqui, não sei, tem uma coisa que a gente não sabe explicar, né? Calor, mas assim, eu acho que é o calor humano. E eu já perguntei, porque as pessoas acham assim, o Rio é praia, é sol, é samba, é por isso, é caipirinha. Não, eu perguntei para amigos franceses que moram aqui
por que você gosta tanto de morar aqui no Rio e no Brasil? Por causa do sol? Por causa da praia? Eu nem vou à praia. Sério, 17 anos, acho que eu fui 2 vezes à praia. 3 talvez, quando tinha uma visita que a gente levava para a praia. Mas enfim, e todos responderam a mesma coisa. Sabem o quê? Relacionamentos. As pessoas. O carioca, o brasileiro, é diferente, é muito mais caloroso, é muito mais amoroso, é muito mais fácil de fazer relacionamento, de fazer contato, de fazer amizades, mesmo na idade adulta. Então, a forma de se relacionar é muito importante e isso traz felicidade. No caso, quando a gente tem relacionamentos difíceis, com certeza a nossa felicidade cai. Mas, enfim, a gente vai voltar nessa questão. Eu sou, então, odeio os conflitos, mas eu sou apaixonada por cavalos. E é uma das coisas que me fez chegar à comunicação não violenta. A busca por poder adestrar meu cavalo violento para adestrar os cavalos. E ele chegou, inclusive, a adestrar. Ele mencionava a comunicação não violenta. Um negócio que eu tinha ouvido falar na França, mas nunca tinha praticado. E eu era bem violenta, mas não era que agredia todo mundo, mas eu era muito vulcão, porque também engolia muitos sapos. Então eu entendi que, na verdade, uma coisa leva a outra. E esse homem me fez descobrir o livro de comunicação não violenta, que vocês podem encontrar aqui. Quando eu cheguei no Brasil, ninguém tinha ouvido falar. Eu tenho esse livro. Tem? Maravilha. Gostou? Leu? Leio. Tá, não, porque tem gente que fala, eu tenho o livro, mas não leu. Mas eu preciso dele, né? Precisa. Acho que todos nós precisamos. Para a profissão, né? Sim, mas nós precisamos para a vida. Também. E não se trata de, eu não grito, eu não sou violento, eu não preciso. Não, o nome, às vezes eu acho um pouco infeliz, porque parece que é só para as pessoas que gritam. Mas é muito mais do que isso. É algo que nos conecta com a nossa essência, com nossas necessidades, com as nossas emoções, que permite desenvolver a inteligência emocional, mas também o autocuidado. A partir do entendimento das suas necessidades, descanso, autonomia, liberdade, crescimento, aprendizado. Por que vocês estão aqui hoje? Por que vocês priorizaram estar aqui no lugar de fazer outra coisa? Quem aqui tem necessidade de aprender algo novo hoje? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, tudo que o ser humano faz tem a ver com atender necessidade. O tempo todo a gente está buscando atender as nossas necessidades. E elas são inconscientes, que nem o triângulo de Karpman. Enfim, então mergulhei, né, de cabeça na comunicação não violenta, porque eu tinha relacionamentos muito difíceis. Eu tive que lidar com pessoas bipolares, pessoas narcisistas, pessoas que manipulavam, que me agrediam, que tentavam me calar, enfim. Eu falei, gente, eu preciso ter realmente algo para desarmar e para sobreviver nessas relações, né? E foi realmente um divisor de águas na minha vida. Eu decidi me tornar referência nesse assunto porque eu vi que ninguém conhecia, que salvava a minha vida em diversas situações, e eu comecei a dar palestras. Em 2013, falei, eu vou levar esse assunto para a maior quantidade de pessoas possível no Brasil. Então, comecei a escrever artigos também. Quem gosta de ler pode procurar no Google, né? Artigos Marie Bendelac. Eu sou colunista hoje da Veja, então tem artigos a cada 15 dias sobre o tema, para líderes, mas também no ambiente corporativo, mas também em famílias, ok? Participei de vários programas de TV. E no dia a dia, eu aplico o método em empresas. Então, se vocês têm filhos que trabalham em empresas e vão precisar disso, certamente vocês podem também indicar o método que certamente vai salvar a vida deles. Eu sou coautora de 4 livros, eu trouxe alguns exemplares aqui. O 4º deles é um best-seller, então quem quiser no final, de repente, dar uma olhada e ver se quer levar um desse para sua casa, será um prazer.
Quer voltar? Queria, não pode? Queria, não quero. Qual? Não quero, não. A foto da Aqui? É. Tá. Eu os meus livros. Aí eu tenho. Das empresas? É. Você. Obrigada. Tentando aqui, tá? Aí. Ok. Muito bem. Então vamos lá, agora avançar rápido. Esse deve ser bom, emoções de saúde. Emoções e saúde. Muito bom. É do meu carioca, meu marido, que me convidou na época para contribuir com um capítulo sobre bem-estar, coach de saúde e bem-estar. É um médico, então vale a pena. Esse eu vou procurar. Vale a pena. Bom, com isso, com esse objetivo de levar esse assunto para a maior quantidade de pessoas, eu já alcancei mais de 20 milhões de vidas através das redes sociais. E principalmente, falando de um tema que eu cheguei a mencionar na minha última palestra, o que me levou a alcançar tantas pessoas não foi a comunicação não violenta, foi falando de psicopatas e narcisistas. Parabéns. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Eu não pude aprofundar, mas da última palestra muitas pessoas pediram, né, para avançar nesse tema. E toda pessoa que lida com uma pessoa desse perfil vai estar muito envolvido no triângulo dramático de Karpman, em papéis desgastantes, conflitos que não levam a nada, conversas difíceis. E você às vezes não entende, você tenta fazer o negócio avançar e a coisa não vai, e no fundo você está sendo manipulado, né? E são pessoas muito hábeis. Então o psicopata não é uma pessoa assustadora, né? Pelo menos visualmente. Então, normalmente são pessoas mais encantadoras. Eu tive que lidar com algumas pessoas e eu resolvi falar sobre isso. Por quê? Porque eram mulheres, principalmente, que pareciam gentis, né? Sedutoras. Eu nunca teria imaginado que essas mulheres eram psicopatas, porque eu tinha um preconceito. Eu imaginava que o psicopata é aquele serial killer de terror que a gente vê nos filmes. E, na verdade, não. Muitos psicopatas têm um grau leve de psicopatia e estão entre nós, estão nas famílias, nas empresas, criando confusão por onde passam, gerando conflitos, gerando desgaste, destruindo famílias, destruindo empresas, destruindo amizades, né, montando um contra o outro. Quando você vê, já foi, já destruíram os laços. Então foi esse assunto que me levou a alcançar tantas pessoas. E o triângulo dramático de Karpman me salvou porque me deu uma coisa além da comunicação não violenta, que me trouxe a consciência de que muitas vezes eu estava sendo manipulada sem perceber. Mas também com pessoas não psicopatas. Então esse triângulo, ele acontece com todo mundo. Basicamente, são 3 papéis: perseguidor, vítima e salvador. Quem estiver anotando, vocês podem, porque é bom lembrar. Perseguidor, vítima e salvador. Como funciona isso? O perseguidor, basicamente, é a pessoa que critica. Quando a gente critica alguém, a gente está atuando no papel de perseguidor. Quando a gente grita, a gente está atuando no papel de perseguidor. Então não é só o outro, né? Não é. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo já emitiu uma crítica, já, né? Todo mundo já elevou o tom de voz porque ficou, né, exaltado, alterado, passou do limite, explodiu. Pode acontecer com qualquer um, né? Todo mundo já passa por, somos humanos, né? Só os robôs, talvez o ChatGPT que não grita. Você grita com ele e te responde: você tem toda a razão, muito obrigado por me corrigir. Mas o ser humano ainda não chegou nesse nível, nesse ponto. A gente pode, né? A gente pode, treinando, a gente pode chegar assim. Mas não é comum, não é o nosso modo automático, é reagir de uma forma mais violenta. Então, é muito simples. Toda vez que a gente emite uma crítica, a gente está começando o quê? Um jogo invisível. E para jogar tem que ser 2. Se um não quer jogar, o outro não tem jogo. Então, se alguém te provoca, e certamente já aconteceu na vida, e certamente vai acontecer de novo, se alguém fala alguma coisa
que toca um gatilho seu. Os filhos são craques nisso. Sim ou não? Para tocar os gatilhos, apertar os botões. Eles conhecem seus botões, não conhecem? Então, falar uma coisa ou fazer uma coisa que te tira do sério. Já fosse todo mundo rir aqui. Pois é, vocês estão vendo, né? Estão lembrando das situações. Pois é, e ele então, fazendo isso, eles estão começando um jogo. Eles podem começar o jogo em qualquer um dos 3 papéis. Mas eles te colocam então no papel de perseguidor. Se você está engatilhado e reage de forma agressiva ou inadequada, você cai no jogo de perseguidor. E como é que eu começo um jogo? Eu posso me vitimizar. Eu posso estar reclamando. Poxa, mãe, você nunca faz isso para mim. Aí você que se esforça, né? Você, como assim? Como assim? Eu não faço nunca. Tudo que eu faço por você, né? Aí você se esforça muito, você doa. E também o que não vem? Não vem obrigado, não vem o reconhecimento. E aí você fica, poxa, não é frustrante? Né? Você gostaria de receber mais reconhecimento. Então, isso tem a ver com necessidades humanas. O reconhecimento é uma necessidade do ser humano, básica. Reconhecimento, empatia, amor, escuta, né? E quando a gente não recebe, quando a gente não tem as nossas necessidades atendidas, a gente fica frustrado, a gente fica com raiva, a gente fica tenso. Então, é fácil cair no papel de perseguidor. É a emoção, né? O gatilho que gera a emoção e a emoção que acaba nos colocando nesse papel. Se a gente não tiver consciência. Estou falando aqui tudo no modo automático. Ok? Só para explicar o que acontece na nossa vida. Então, critica, grita, mas também tem outra forma de jogar no papel de perseguidor. Ignorar seu filho durante 15 dias. Alguém já fez? Mas os filhos fazem. Os filhos conseguem ignorar, né? Aí sim, é mais o contrário, né? Mas tem pais que fazem, sim. Né? Faz também, ó, tá vendo? Tem todos os casos, né? Então, você pode ignorar, ficar em silêncio. Então, o silêncio, ele pode também ser uma perseguição. E quando... Então, tem a perseguição gentil, que é, na verdade, porque você está machucada. Porque você não quer mais falar. Porque se você falar, você acha que você vai brigar, você vai falar uma coisa que vai magoar. Não é assim? Né? Tem o silêncio que não é malvado. Mas tem pessoas que usam o silêncio para te machucar, para te perturbar. Porque o silêncio dói também. Então, falando de narcisistas e psicopatas, eles fazem uma coisa que se chama, que tem nome, tratamento de silêncio. É uma das coisas mais dolorosas da vida, de ser ignorado. O ser humano é um ser social, que precisa de conexão, de contato. E a pessoa não olha para você, não fala para... Gente, tem gente que vive isso dentro de casa. Eu não sei vocês, mas eu falei com milhares e milhares de pessoas, é muito mais comum do que eu imaginava. Faço parte de um clube lá, depois que eu comecei a falar sobre isso, muita gente, Ana, adoro seus vídeos. Olha, tem muita gente passando por isso, né? Não parece, mas é uma coisa muito comum. Então a gente pode perseguir também através do silêncio, não somente a partir dos gritos, né? Bom, depois, não estou dando a receita de bolo, né, para vocês perseguir, pelo amor de Deus, né? Estou falando o que acontece, mas não é para fazer. O segundo papel é o salvador. Como pais, eu tenho certeza que deve ser o papel preferido da maioria aqui. Quem gosta de ajudar, de salvar os filhos, levante a mão. Né? Dar conselhos. Quem quer ver os filhos melhor, ou as pessoas, né, de modo geral, quem adora dar conselhos para melhorar a vida dos outros, levante a mão de novo para ver. Muita gente. Não sejam tímidos, não.
Estamos entre nós, está todo mundo igual. A gente já sabe, não tem vergonha, não. Eu fui bem perseguidor, sem querer, mas, sobretudo, o meu papel preferido era o papel de Salvador. E parece legal, né? É um nome bacana, nossa. Parece um anjinho. Né? Parece um anjinho. Mas isto afasta os filhos, afasta as pessoas, afasta os amigos, afasta todo mundo. Só irrita as pessoas. Para de comer açúcar, minha filha. Ai, não vou falar palavrão aqui, né? Mas, entendeu? Mas tem o contrário também, os filhos que se metem, né, na vida dos pais. Mãe, para de fazer isso. Pai, nossa, para de fazer aquilo. Você gosta? Eu não. Não, né? Não. Ninguém gosta de receber esse tipo de conselho, porque você não solicitou, não pediu. Tem a sogra, não sei se alguém aqui é sogra, a sogra que se mete na vida da nora, né, para dizer como educar. Não, mas faz isso com seu filho. Como é que vai reagir a nora? Escuta, deixa passar. Tenha muito com você. Escuta, deixa passar. Enfim, o salvador é aquele que tem uma boa intenção, teoricamente, tá? Normalmente tem sempre uma boa intenção. A intenção é de ajudar. A intenção é ver o outro melhor. Pode ser uma carência, uma necessidade de reconhecimento. Então você vai ajudar compulsivamente as pessoas sem ser solicitado. Se você tem muita carência de reconhecimento, é muito fácil você viver nesse papel. Tentando ajudar as pessoas, tentando melhorar a vida das pessoas sem ser solicitado. Só que isso sufoca. Isso irrita. Isso afasta. Se você não tem reconhecimento é porque não é o que a pessoa precisa. Muitas vezes. Ou porque você se doa demais, passa do ponto e acaba não sendo valorizado. Tudo que é em excesso, né? Que nem um pouquinho de açúcar não faz mal, um pouquinho de álcool talvez não vai fazer mal também. Mas se eu beber em excesso, se eu comer açúcar em excesso, então tudo uma questão de dosagem, né? Não é que você não vai dar mais conselho, mas como você pode dar um conselho sem ser salvador? Perguntando se a pessoa quer. Perguntando se a pessoa já pensou, já fez aquilo, ou se você vê que a pessoa tem algum problema. Eu quero emagrecer, mas não consigo. Aí no lugar de cair, poxa, mas para de comer isso, aquilo. Você já consultou um nutricionista? Pergunta, se informe antes. Aí é uma sugestão, um conselho. Que tal fazer uma... Né? Tá vendo como a gente cai no conselho? A fala foi, que tal fazer uma ginástica? Já não é uma pergunta de buscar ouvir e compreender. Já é um conselho. Em forma de pergunta, mas é um conselho. Então, de novo, isso pode gerar uma resistência, um afastamento, né? E a gente não resiste em cair no conselho. Mas agora, vocês vão poder fazer diferente. Porque vocês vão ganhar consciência e vão começar a se observar, né, saindo dessa palestra. Tem também o caso de você, não sei, pagar as contas de um irmão ou de um filho, mas sem prazo definido. E você está apertado também. Aí você se prejudica, aí você começa a fazer o quê? Reclamar, se queixar. Aí você cai no papel de vítima. De novo, não é por maldade. É um jogo invisível. É uma coisa psicológica que acontece naturalmente no modo automático. Se eu estou insatisfeito, se eu estou frustrado com alguma coisa, eu tendo a reclamar. Isso é o modo automático. Então, se eu reclamo, é porque eu preciso mudar alguma coisa. Qual a forma de você ajudar alguém pagando contas, por exemplo, sem ser um salvador? Define um prazo. Eu consigo te ajudar durante 3 meses, tudo bem?
Daqui a 3 meses você procura uma outra ajuda, ou se vira, enfim, pede para outra pessoa, ou arruma um emprego, enfim. Então, coloca um prazo, define um limite, porque se você passa a se prejudicar, você vai entrar no jogo e não vai ser bom para ninguém. E pior, se você atua no papel de salvador, você não somente não ajuda a pessoa, como você a prejudica. Sim, sim. Porque você coloca ela no papel de vítima. Para todo salvador tem uma vítima na outra ponta. Não existe o salvador sozinho. Você coloca a pessoa no papel de vítima. Você não a empodera. Você fragiliza. E é muito fácil a gente cair quando é a pessoa que chora de repente. Eu vendo cursos, eu vendo mentorias, né? Então é muito comum a pessoa dizer, mas eu não tenho dinheiro, né? Aí você fica assim, nossa, será que eu vou dar uma vaga de graça? Dei vontade de dar de graça, né? Mas hoje eu penso, nossa, se eu fizer isso, eu entro no jogo. E aí quando você ficar firme, a pessoa arruma uma forma de pagar, engraçado. Quando você para de salvar, o seu filho se vira. Ele se vira. Quando você para de salvar os seus amigos, eles se viram. Não é que você nunca mais vai ajudar, não estou falando disso. Estou falando de você fazer demais. Estou falando de você fazer demais. Então, quando a gente atua no papel de vítima, é quando a gente reclama, quando a gente se queixa, quando a gente está triste, impotente, frustrado, quando a gente sente que a gente não tem o controle sobre as coisas, a gente cai nesse papel. E se a gente cai no papel de vítima, a gente busca normalmente algum salvador. E aí a gente vai reclamar, né? A gente vai botar para fora. Vai reclamar com alguém, com um amigo, com o irmão, com a irmã, Ana Lúcia. Com a amiga, né? Aí vai reclamando, reclama dos filhos às vezes? Sim, tá? E aí, o que a amiga fala? Ela dá conselhos? Dá, óbvio. Vamos jogar, né? Sou vítima, você é salvador. Então, e como é que funciona? Você gosta desses conselhos? No caso, às vezes ajuda, né? Ajuda naquele momento, mas depois começa a ficar incisiva demais, entendeu? Tá, é isso, passa do ponto. No início ajuda, então é isso também, a questão do equilíbrio. Não é que você não pode falar mais nada, mas às vezes tem que saber aonde parar e quando parar. A dosagem, exatamente. Tudo uma questão de dosagem. Então, uma das coisas que é um gatilho para o papel de vítima é a injustiça. Sofrer uma injustiça é uma das experiências mais dolorosas da vida. É ou não é? E é muito pior do que você gritar, às vezes, com alguém. Você cometer uma injustiça. Sabe por quê? Porque nosso cérebro, ele foi programado para sobrevivência. E uma injustiça, historicamente, pode levar ao quê? Na França, destruição, né? A morte, exatamente, destruição. Pode levar à morte. O nosso cérebro, ele sabe disso. Nosso cérebro sabe tudo. A gente que não sabe, mas ele é a máquina, é um ChatGPT programado e tudo mais. A gente não tem noção de tudo que ele sabe, mas ele sabe muito mais do que a gente. O nosso papel, eu estou aqui esperando contribuir, plantando uma semente nesse sentido, o nosso papel é descobrir o que ele sabe. Descobrir as nossas necessidades, descobrir o nome das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, um segundinho de reflexão para você. Aonde você mais se vê nesse sistema?
Você está com mais frequência no papel do vulcão? Eu sou sangue quente, então é muito fácil. Pá. Eu tenho que realmente, eu faço yoga, então fiz yoga hoje de manhã, falei, não, eu tenho que fazer, né, realmente, porque para respirar, tudo mais. Nossa, eu sou muito fácil de ser provocada, de reagir. Eu fico irritada, frustrada por qualquer coisa, se eu não me trabalhar, né? Então o vulcão, bastante, mas por quê? Porque durante anos eu fui engolidor de sapos, também. E talvez se você, a vida inteira você engoliu sapos, hoje talvez você não aguente mais. Já chegou ao limite, já passou do limite, né? Então reflita, você se vê mais no vulcão, no herói, que quer ajudar todo mundo, quer salvar todo mundo, ou somente seus filhos, ou seu esposo, ou sua esposa, seus amigos, ou no engolidor de sapos? Qual o seu papel preferido, entre aspas, né? Tem gente que pega os três. Todos nós temos um pouco dos três. Mas a gente normalmente tem um papel preferido. O meu era o Salvador. Por quê? Porque me fazia me sentir bem. Eu tinha sintomas de baixa autoestima. Então, além de ser uma pessoa empática e compassiva, que lógico, quando eu vejo alguém no sofrimento, eu não aguento, eu quero ajudar. Mas eu tinha, assim, uma carência de reconhecimento, eu tinha uma carência de autoestima, e isso leva a gente a exagerar nesse papel de salvador. Então eu aprendi a dosar, eu aprendi a deixar as pessoas serem empoderadas, eu aprendi a fazer perguntas no lugar de pular para tentar dar a solução. Sim. É possível não ser nenhum dos três? É possível não ser nenhum dos três. O que vocês acham? Alguém não se vê em nenhum dos três? Qual é o seu nome? Osman. Osman? Isso. Você não se reconhece, nunca explodiu na vida? Que bom. Não engulo o sapo porque eu me lixo pro que acontece à minha volta. Quem esquenta a cabeça é palito de fósforo. Aí eu não engulo o sapo. No banco herói porque não sou ficar dando conselho a ninguém. Ótimo. Então, não tem nada. Também não engole sapos, nada te Eu não incomoda. sou melhor que ninguém. Eu sou assim. Você tá de boa. Mas é isso, gente. O nome dele é Osman, é o cara. É o cara. Quer levantar para... Temos uma exceção aqui. Pode ir, palmas para Osman. Mas é raro. É raro. É raro. Agora, vamos combinar. A gente pode ser um pouco como ele. A gente com consciência e com método, dá para chegar a esse nível, sim. De não ficar mais engolindo sapo. O cara ok da análise transacional, não seria isso? E isso é da análise transacional. É o Osman aí do Gaia. Você trabalha com isso? Trabalhou? Não. Não, isso é natural de mim mesmo. É dentro dele. É isso. Tem pessoas que estão de boa. Eu conheço algumas pessoas que estão de boa, não implicam com ninguém, não entram no jogo de ninguém. Mas é raro. É raro. Então, dá pra ver, né? Realmente, numa plateia inteira. Ok. Então, um ponto aqui de atenção, que é normalmente o ponto favorito. Todo mundo, né? Não tem nenhum bebê aqui, então todos vocês certamente já lidaram com lobos em pé de caldeira. Só para checar aqui, levante a mão quem já teve que lidar com um lobo em pé de caldeira na vida. É isso. Então já teve, né? E esses os lobos em pé de caldeira, eles são especialistas em jogar jogo, mas assim de forma intencional. Aí é diferente de um jogo inconsciente e invisível.
né? A pessoa faz de propósito, ela fala para te provocar, ela fala para te irritar. Psicopatas adoram, a gente acha que o psicopata ele está mais no papel de perseguidor, né? Eles perseguem, mas o que aparece para todo mundo? Qual dos 3 papéis que aparece nos psicopatas, que é o mais comum? Qual? Vítima. É isso. A vitimização é o tipo de manipulação preferido do psicopata. E por isso é o mais perigoso. A vitimização é a forma de manipulação, na minha opinião, mais perigosa, porque as pessoas acreditam. Coitadinho. Eu conheci uma que estava assim, querendo destruir a minha família. Ela chorava. A Marie não gosta de mim. E ela aprontava por trás. E as pessoas desprevenidas acreditam e apoiam a pessoa que está causando destruição. Isto é o maior perigo. Então, cuidado. Ó, isso também é outra dica de ouro que vocês querem lembrar dessa palestra, porque muita coisa da vida. Prestem atenção em toda pessoa que apronta alguma coisa e que se vitimiza depois. No mínimo, mantenha uma distância saudável dessa pessoa. Hoje, né, eu levei tempo para aprender, eu tive que sofrer as consequências. Mas hoje, toda pessoa que fica reclamando muito, eu já fico um pé atrás. Já não caio mais no golpe. Alguns tipos de manipulação comuns, né? A culpabilização. Gente, qual pai, qual mãe que não sente culpa? E aí os filhos apertam e você alimenta, né? Porque você se culpa sozinho também. Gente, menos. Você fez seu melhor, certamente. Eu acredito que você fez seu melhor. Todo mundo faz seu melhor com o nível de consciência, de conhecimento que tem na vida. Não é fácil. E criar filhos certamente é um dos trabalhos mais difíceis, né? Então, menos culpa, mais compaixão, não significa que você vai ficar acomodado ou acomodada para não melhorar. Mas se culpar não ajuda a se aprimorar. Se culpar a gente fica remoendo e a gente fica se auto-perseguindo. Você pode ser perseguidor com você. Sabia? A gente não persegue só os outros. A gente pode se perseguir. Como é que é isso? Você se criticar, você se culpar, você remoer coisas que você fez e assim, ok. Então, saber se perdoar é importante, desde que não repita os erros, né? O ser humano. E o que diferencia, uma das coisas que diferencia um ser humano normal, tá? Porque hoje a gente sabe que de perto ninguém é normal, né? Mas não psicopata de uma pessoa psicopata, por exemplo. É a capacidade de se arrepender. Um psicopata, ele não se arrepende quando causa dor no outro. Pelo contrário, ele sente prazer com isso, ele adora. Não tem sentimento. Gente, eu fiquei ouvindo ontem, alguém me mandou um vídeo de uma menina, de um programa de rádio na França. Um vídeo em francês. Programa de rádio na França. E eles falavam, né, sabe, quando você liga para o programa e aí você fala com os caras do programa, e uma menina, uma criança, que contava as coisas que ela fazia. Aí o cara do rádio falou assim, menininha, sua mãe disse que você está fazendo besteiras, né? Ela falou, O que você faz? O que você fez? Ah, eu furei os pneus do meu pai. Ah, é? Mas como é que você fez isso? Aí eu peguei a tesoura, enfiei, sei lá o quê. Gente, a menina planejou de um jeito. Conta em detalhes. Aí o que seu pai faz? Ele é motorista. Ela sabia muito bem o que fazia. O que mais que você fez, menininha? Ah, eu peguei meu hamster, né? Hamster, o bichinho. E eu lavei ele e eu quis secar, eu botei no micro-ondas. E ele explodiu. Aí os caras lá do rádio não sabiam se riam, se choravam, né? Você não fez isso? Sim.
Mas isso não se faz. Sim, se faz. Mas ele explodiu, ele morreu. Aí a menina estava rindo, a menininha estava rindo. Uma criança que já acha graça com a dor de algum ser vivo. Gente, Mas Isso. tem jeito de consertar ela, né? tem jeito de limitar a evolução dos comportamentos. Porque a psicopatia, a pessoa que nasce psicopata não tem como desenvolver a empatia. Ela não é uma deficiência no cérebro, tá? E na estrutura cerebral. Já nasce com. Então, tem o sociopata e tem o psicopata. Qual a diferença? Vocês sabem? O psicopata, ele nasce com essa deficiência no cérebro. O sociopata é uma pessoa que se torna psicopata, que vai desenvolver comportamentos em função do ambiente, da vivência. Pode ter um fator de Sociopata tem sujeito. Não, genes tem. também. Oi? Ele tem jeito também, tem solução para ele. O sociopata, Qualquer então, sociólogo é muito difícil porque já desenvolveu. Porém, o que pode ser feito? Dependendo do ambiente familiar. Então, uma criança, né? Psicopata, a criança já faz essas coisas. Então, é fácil, relativamente fácil detectar. Muitos limites, se capacitar, saber como funciona um psicopata, saber como funcionam os tipos de manipulação, entender de manipulação e saber não entrar no jogo, saber se unir, né, os pais. Nossa, imagina os pais dessa menina, coitados. Se unir, se comunicar, por quê? Porque eles gostam de jogar um contra o outro. Se eles criam uma separação, um divórcio, eles são felizes na vida. Eles buscam isso, geralmente, né? Assim, todo político é psicopata, sociopata. Todo político é psicopata ou sociopata. Será difícil generalizar, né? Mas, certamente, estatisticamente falando, tem uma grande parte nas posições de poder, qualquer posição de poder, porque psicopata e narcisistas buscam o poder. É o que mais interessa. Juiz, tudo que você pode imaginar, exatamente. Essa menina tem irmãos? Ah, não sei. Bom, então lá secou e achou graça que o hamster explodiu enfim. Aquelas crianças que têm duas cabeças, existem. Meu Deus. São duas personalidades no corpo só. Ele pode ter um esteroide. Aí já não sei. Enfim, então colocando muitos limites, acompanhando psicológico, seguindo, né, psiquiatra, psicólogo, isso é importante sim, né? Que nem o narcisismo, se a gente pega cedo, porque é um transtorno de personalidade. A personalidade a gente não muda, mas ela se forma até os 25 anos de idade. Então depois dos 25 fica difícil, né? Vai ser uma pessoa sempre difícil de relacionar. O que seria isso? Até 7 anos. Até 7 anos, você pode atuar. Criança, adolescente tem que ser firme, tem que ter muito limite e ter conhecimento. Foi o conhecimento que me salvou daquela menina que estava tentando destruir a minha família. Montando um contra o outro, meu enteado queria me matar por causa dela. Eles são capazes de manipular de uma forma que é impressionante o que eles conseguem. E geralmente eles não sujam, a maioria, exceto o grau, tem 3 graus de psicopatia, né? Não sei se isso é interessante para vocês, não estava previsto no programa, mas... É interessante. Tá. Tem 3 graus de psicopatia: leve, moderado e grave. O psicopata grave é aquele mais que a gente vê, né, na série, enfim, serial killer e companhia, mas eles são em menor proporção, menor quantidade, tá? Agora, tá cheio de psicopatas leves e moderados na sociedade. E eles, normalmente, não cometem crime, assim, de matar alguém. Não sujam as mãos. Então, fazem o outro cometer por eles. Aquele psicopata que é controlado são grandes cirurgiões. Não, tem psicopatas que são um grau controlado, cura nenhum tem. Né? Isso é de 7 anos, pode botar a idade que for, o cara nasceu com um transtorno de personalidade social, seja borderline, Antissocial. seja qualquer um deles, o psicopata. O psicopata então descobriram
que um psicopata controlado é um excelente cirurgião, porque ele é de uma frieza extrema. Exato. Porque ele não tem sentimentos positivos. Não tem negócio de amor, né? Ele está amando para manipular. Mas ele não ama. Ele não tem essa capacidade. Ele não tem cura sobre ele. Exato. Isso aí é um transtorno que, infelizmente, é doença incurável. O senhor Spock da Guerra Não, Certamente, obviamente que eles têm Não? qualidade para ocupar certas funções que exigem essa frieza. Também nos serviços secretos, né? É muito bom ter contar com um psicopata, né? Que vai ter prazer em eliminar. STF. Não fui eu no STF. Ai, meu Deus. Gravando, Tá gravado. Vai cair o vídeo, a gente não sabe por que vai cair no YouTube, né? Não, a gente falou STS. temos que. Sim, mas de fato, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E uma pessoa que chega a uma posição de poder com psicopatia é uma tragédia. A gente vive isso no mundo, né? Então tem vários países que a gente percebe claramente que o presidente Hitler, com certeza. Com certeza. Exatamente. Bom, então, voltando. O Dexter também. É? O Dexter também. Bom, a gente pode mencionar, né, milhões, que realmente tem muito. Só no Brasil, a gente conta, na estatística, em torno de 5 milhões. 5 milhões? 213. É muita gente. Pode botar outro dado aí? Hã? Pode. Pode? Outro dado. São 10 tipos de transtorno de personalidade. Um quarto da população mundial tem algum tipo de transtorno, sendo que alguns têm até transtorno misturado. Que a gente chama de comorbidade. São vários transtornos. E o borderline, justamente, ele está na beira de vários outros transtornos. Enfim, é um mundo complexo, é um universo, mas é importante, eu acredito de coração, que todo ser humano precisa ter um pouco desse conhecimento. Porque você ter a sua família destruída, o seu casamento destruído, a sua empresa destruída, o seu filho destruído. O meu enteado namorou uma psicopata. Então pode acontecer com o filho. A gente vê, né? Eu perdi uma amiga de feminicídio, casada com um psicopata. Os pais adoravam ele, os pais dela. Ele conseguia seduzir e manipular os pais. Nunca suspeitaram. Fazia, não. Era todo carinhoso em público com ela. E no dia que ela pediu a separação, enforcou ela. Matou ela de uma forma assim horrorosa. Enfim. Com 3 filhos pequenos, uma frieza total. Então é uma coisa muito séria. Eu percebi o tamanho da gravidade quando eu comecei a falar sobre isso nas redes sociais, de tanta gente que me pediu ajuda. E eu falei, não acredito. O primeiro vídeo que eu fiz sobre a psicopatia era para falar sobre o Jeffrey Epstein. Já ouviram falar? Assistam na Netflix, se tiver, né, o documentário sobre o Jeffrey. Eu não consegui nem assistir até o final de tanto nojo que me deu. Mas, basicamente, ele criou a maior rede de prostituição infantil e de adolescentes do mundo, envolvendo todos os famosos que você pode imaginar da sua face da terra. Era príncipe, rei, presidente, cantores, atores, enfim, ele tinha, né, a nata. E aí levaram 10 anos para prender ele, depois de descobrir todo o esquema. 10 anos, por quê? Porque ele comprava a polícia, comprava juízes. É difícil. E ele começou na base, como muitos, né? E um dos caras que ajudou ele a crescer, um bilionário, falou para meu maior arrependimento foi ter ajudado ele quando ele era jovem. Então eles sabem, né? A gente chama muitas vezes de alpinistas sociais. Então eles sabem chegar às pessoas certas, conquistar a sua confiança para crescer, né? Enfim, então ficar atento, né? Porque eu acho que pode acontecer com qualquer um de ter contato com esse tipo de pessoa. E se eu não tivesse esse conhecimento na época, realmente a gente estaria numa situação gravíssima. Bom,
resumo, a gente fica perigoso quando a gente não tem consciência dos nossos comportamentos, da nossa responsabilidade por nossos pensamentos e sentimentos. Então, a consciência do triângulo de Karpman é para aproximar vocês de um nível maior de consciência sobre forma de falar, forma de se colocar. Então, basicamente, o que vocês precisam evitar? A gente vai ver daqui a pouco. Mas acho que a gente já está bem adiantado de tempo. Eu vou ter que pular, né? Porque acabei introduzindo uma parte que não estava prevista. Mas eu vou colocar esse vídeo sim, que é uma cena de demissão. Não sei se lá no fundo vocês vão enxergar bem, espero que o som também esteja bom. Mas é uma cena de demissão, só para vocês observarem os papéis e tentarem adivinhar. Então prestem bem atenção. São 3 personagens. E eu quero ver se você entendeu um pouquinho o que é cada papel. Vocês vão ver que tem pegadinha, né? Qual papel, qual personagem está em qual papel, ou quais papéis. Porque, na verdade, uma pessoa normalmente joga os 3. Mas vocês vão ver o papel predominante. Ih, não foi. Tá saindo sem som. Só um minutinho, gente. Será que vamos conseguir? Com certeza. Mais alto, tá sem som. Tá muito baixinho. Vamos torcer. Eu já disse que eu não sei. Alguma das Não? Você vê se no próprio vídeo tem um nível de som que dá para aumentar. Aqui no cantinho à direita. Se você clicar no vídeo, aqui. Ó, tava no mínimo. Tá vendo? Pode aumentar mais. Tava conseguindo aumentar. Ó, pode aumentar. Mas continua sem som. Não. Tá dando para escutar só. É, mas sem o som, acho que vai ser muito difícil. Você não pode falar mais ou menos o que eles falam? É. Ai, é uma pena. Mas tá dando escutação e fica calado. Se botar o microfone lá, no coisa, será? Vamos tentar, né? Pode fazer. O filme completo das alturas, não sei o que. Tá aumentando lá. Aonde? Não adianta? Então vamos avançar então. Não adianta? Cadê? O som tá saindo aonde? Bom, gente, vamos pular então. Mas, era legal para vocês identificarem. Mas não tem problema, a gente pula. Basicamente, eu vou resumir, pelo menos para matar a curiosidade de vocês, né? É uma cena de demissão, onde o George Clooney faz um papel que ele tem que demitir várias pessoas. Né? Não é um papel agradável, meio que ele está demitindo, eu acho que em massa nesse filme. E tem a moça que trabalha com ele, então os dois eles têm que, basicamente, fazer os colaboradores, os funcionários, aceitarem a demissão e ir embora. E aí, o colaborador, né, o funcionário, fica exatamente no lugar de vítima. O que vocês querem que eu fale para os meus filhos, né? Que eu vou agora ter tempo
né, para abraçá-la, enquanto na verdade ela vai morrer de fome, resumindo, né? Enfim, então ele meio que se sente vítima da situação, né? E a moça fala o seguinte: mas tem pesquisas que mostram que crianças que sofrem traumas se superam, se dão melhor na vida. Aí ele olha para ela, tá de brincadeira, né? Aí ele xinga ela. Ou seja, qual papel ela fez? Papel de salvadora. Ela quis ajudar, ela achou que ela ia consolar o cara, só que ela falou uma coisa que na verdade é pior. Então é um comportamento típico de Salvador, né? Tentando ajudar e piorando a situação. E o George Clooney, ele aplica o conceito do meu método, que é, no lugar de querer minimizar a dor do outro, ele faz uma pergunta empática. Opa! Deu certo, então agora conseguimos. O que sugere que eu diga para eles? Eu acho que está subestimando o efeito positivo que a transição na sua carreira pode ter em seus filhos. Efeito positivo? Atualmente eu ganho 90 mil por ano. O seguro-desemprego dá o quê? 250 por semana? Você acha que isso é um efeito positivo? Nós vamos ficar mais próximos, porque eu não vou poder pagar a prestação da casa, aí nós vamos nos mudar para um lindo conjugado em algum buraco. Sem ganhar os benefícios, eu vou poder abraçar a minha filha, enquanto ela tem crises de asma, porque eu não vou ter dinheiro para pagar pelos remédios. Olha, pesquisas mostram que crianças que sofrem traumas moderados têm tendência a se dedicar aos estudos para lidar com os problemas. Vai se ferrar. É o que meus filhos vão pensar. A admiração dos seus filhos é importante para você, Bob? Era sim. E eu duvido que eles tenham admirado você, Bob. Peraí, idiota, você não tem que me consolar. Eu não sou um terapeuta, Bob. Eu sou um alerta. Sabe por que as crianças gostam de atletas? Porque eles comem modelos de lingerie? Não, porque nós gostamos de atletas. As crianças gostam deles porque eles seguem os seus sonhos. Bom, eu não jogo bola. Não, mas sabe cozinhar. Do que você está falando? No seu currículo, diz que você estudou a arte da culinária francesa. A maioria dos estudantes frita frango em cadeia de fast food para se sustentar, mas você serviu mesas num restaurante de luxo. Depois você saiu da faculdade e veio trabalhar aqui. Quanto eles pagaram para você desistir dos seus sonhos quando chegou aqui? 27 mil por ano. E quando você ia para fazer aquilo que te deixa feliz? Boa pergunta. Olha aqui, eu conheço pessoas que trabalham na mesma empresa a vida inteira. São pessoas como você. Batem ponto no dia, batem ponto no outro e nunca tem um instante de felicidade. Você ganhou uma chance, Bob. É um renascimento. Se não fizer por você, faça pelos seus filhos. Perceberam, né? Então a moça tentou minimizar, mas piorou, exatamente. Então, mas por que ela caiu no papel de salvador, gente? Porque o outro começou como vítima. Vocês lembram que o jogo é a 2? Então, alguém começa com alguma coisa. Você pode começar como salvador, dando um conselho não solicitado. Você pode começar reclamando, começando no papel de vítima. Então, você aciona o outro papel na outra ponta. Entende? Toda vítima busca um salvador e também tem um perseguidor, né? E todo salvador tem a vítima. E o George Clooney não parece perseguidor, ele parece zero empático, né? Não parece? Sim. Sim. Só que, na verdade, ele está sendo empático. Ele não está sendo simpático. E a gente confunde
muitas vezes, empatia com simpatia. A gente quer ser simpático, mas simpatia não é compaixão, não é empatia. E não significa que vai ajudar de fato. O que ajuda de fato é a empatia, mas você ter empatia não significa que você tenha que passar a mão na cabeça da pessoa, não significa que você tem que colocar ela ou aceitar o papel de coitadinho ou coitadinha, mas a pessoa está sofrendo de verdade. Não está sofrendo de verdade? Tá. Mas e daí? O que vai adiantar de cair no jogo dele e manter ele na posição de vítima? O que vai adiantar? Ele vai ficar infeliz de fato, vai para casa chorando, vendo a filha ter, né, crise de asma, e aí vai chorar, vai deprimir, vai tomar remédio talvez para dormir, antidepressivo como todo mundo, ou muita gente, né? Agora, o George Clooney não está sendo simpático, não. Mas ele acorda ele. Ele leva ele para olhar para a sua necessidade e para a sua potência, para as suas capacidades. Então, se você quer ajudar de fato seus filhos ou qualquer outra pessoa, ajuda a pessoa a enxergar a solução, ajuda a pessoa a enxergar suas próprias forças, suas habilidades, faz a pessoa pensar o que você pode fazer para resolver. Então ele faz uma pergunta, que é o que eu ensino no método Conecta. A admiração dos seus filhos é importante para você? Ele toca direto na necessidade. Isto é empatia. A empatia é quando você é capaz de identificar o que o outro sente e precisa. Identificar a necessidade do outro. A admiração dos seus filhos é importante para você. Então, faça pelos seus filhos. Você tem currículo, você aprendeu a fazer isso, isso, aquilo. Faça. Você tinha um sonho, corra atrás do seu sonho. Você é capaz. No lugar de ficar chorando. Isso é difícil. A gente tende a cair. Ai, coitada, né? O papel de vítima não ajuda ninguém, não deixa ninguém feliz. Lembra disso. E se você se vê no lugar de vítima, inconscientemente, se você está reclamando, quem acha que os filhos são pouco presentes, visitam um pouco, levante a mão, só para ter uma ideia aqui, trabalham muito, tá? Alguns. Isso pode ser, às vezes, uma situação que você se sente. Quem acha o quê? Que os filhos os visitam um pouco, ou estão muito ocupados, né? Trabalham muito, ok. Então você pode cair no automático e reclamar. Poxa, você não vem me visitar. Poxa, você está trabalhando demais. E aí o que você faz com isso? Você quer uma mudança, só que isto não é efetivo. A pessoa vai se culpabilizar, vai se sentir mal, mas isso não vai resolver. Como você pode tocar o coração da pessoa e resolver a sua dor? Expressando o seu sentimento, a sua necessidade, fazendo um pedido. Meu filho, estou me sentindo muito só. Eu te amo. Você é muito importante para mim. A sua presença importa para mim. E eu sei que você tem que trabalhar muito, mas eu queria tanto te ver, eu queria tanto passar uma tarde com você, uma noite, um jantar, não sei o quê. Porque se você não fala, eu te amo, você é importante para mim, a sua presença é importante, você reclama, soa como uma crítica. E a crítica aproxima ou afasta? Afasta. Então parece bobo, a gente se expressa de uma maneira que não gera o resultado que a gente quer. Não gera. Reclamar não gera o resultado. Só piora a situação, piora a relação. Às vezes até um vídeo chamando resolve. Você fica no lugar do chato quando você reclama. Ai, chato, de novo tá reclamando. Mas eu tenho que trabalhar. Agora vai tocar o coração para ver
e dizer, olha, eu te amo, eu queria tanto te ver, te abraçar, a sua presença é importante para mim. Você expressa a sua necessidade, a sua presença é importante. Porque parece óbvio para você, mas para a pessoa não é. Para a pessoa não é. Ok? Bom, a gente vai avançar, eu vou pular, na verdade, uma boa parte da palestra, para a gente ir para o encerramento. Mas o que é interessante você observar daqui para frente? Os seus gatilhos emocionais. O que te deixa com raiva? Leva essa pergunta para casa. Separa 10 minutinhos para você refletir. O que me deixa com raiva? Falta de respeito? Falta de resposta? Quando a pessoa não responde para você? A pessoa te ignora? Uma injustiça? Uma provocação? Uma crítica? Uma reclamação? O que te deixa com raiva? Identifica. E a partir disso você vai perceber quais são os botões que as pessoas costumam apertar e que te tiram do sério. A partir disso você vai poder gerenciar melhor. A gente não consegue gerenciar o que a gente não conhece, o que não tem consciência, né? Então, por trás de toda a violência, uma coisa importante que o Marshall Rosenberg, o pai da comunicação não violenta, trouxe de consciência, por trás de toda a violência tem necessidades não atendidas. Então, sim, quando a gente agride, quando a gente reclama, quando a gente critica, não é por mal, é porque a gente tem necessidades não atendidas. Qual a solução, então? Aprender a expressar sentimentos e necessidades. Esse é o caminho. E não ficar na reclamação e na crítica. Bom, eu vou pular. É muito interessante, mas vai ficar realmente... Palestra 2. O que não fazer com uma pessoa que está com raiva, o que fazer também, né? Mas eu vou passar aqui também para vocês. Não sei, o vídeo ele é bem impactante, de repente. Quer? Dá? Tá. O pessoal aqui tem mais de 50. Fale por você. Bom, é relativamente rápido, então vamos lá. Vou passar assim. Aí depois a gente vai para o final. Então, o que não fazer com uma pessoa que está com raiva? Mas nem todo mundo viu. Esse é sem noção. Tudo bem? Claro que não tá tudo bem. Como é que pode estar tudo bem com alguém que vive do lado de um maluco? Não, peraí, maluco eu. Você chega aqui tocando campainha, fazendo barulho, tudo de graça. É de graça? E você quer graça ficar tocando essa guitarra nesse volume que você tá tocando? Cara, você quer me enlouquecer? TPM ou menor? Você não me provoca. Sabe que eu tenho bebê em casa? Você sabe que bebê deveria dormir o dia inteiro mais que o meu? O meu não dorme. Ele só chora. Então por quê? Porque você tá tocando essa guitarra nessa altura. Isso tá me enlouquecendo. Os caras falam mesmo que mulher é tudo maluca, eu tô entendendo. Eu sou maluca assim. Eu sou tão maluca que vou descer lá na portaria e vou reclamar por portaria essa tua conduta. Isso se você vai achar. Se você não acha, meu filho, aí você vai ver, porque aí eu vou chamar a polícia. Vai, chama a polícia. Eu quero ver quem é que vai se dar bem nessa. Vai, chama a polícia. Eu tenho direito de tocar a guitarra até 10, o dia que eu quiser. Chama a polícia, a gente vai ver. Isso que nós vamos ver. Nós vamos ver mesmo. Isso que a gente vai ver. Vai. O que não fazer, chamar de maluco, criticar, entrar na onda. Então, isso era o que eu costumava passar antes da comunicação não violenta. Reagia, né? Eu era agredida. Agora, toda crítica, todo julgamento, né, vai ser recebido como uma crítica. Isso gera mais atitude defensiva e mais agressividade. Agora, como lidar então com uma pessoa que está com raiva?
O cara passou pelo treinamento com o método Conecta. Se transformou. Claro que não está tudo bem. Como pode estar tudo bem com alguém que vive do lado de um maluco que nem você? Maluco? Peraí, o meu som tá te incomodando. É, tá me incomodando sim. Aliás, ele tá me deixando louca. Você não sabe que eu tenho um bebê em casa? Não, entendo. Eu não sabia que você estava passando por um momento tão difícil aí. Deve ser muito difícil mesmo ter uma criança pequena em casa. Pois é. E bebê deveria dormir o dia inteiro, só que o meu não dorme. O meu não dorme, ele fica acordado chorando porque você fica tocando essa guitarra o dia inteiro. Vamos fazer o seguinte, olha. Eu adoro tocar guitarra, mas eu sei que eu tenho direito de tocar até as 10. E eu também quero paz com a vizinhança. Então, eu vou tentar tocar no quarto para ver se melhora o barulho. E você me diz se ajudou, tá bom assim? Que alívio, obrigada. Ó, eu sei que você tem razão. Você me desculpa, você pode tocar até a hora que você quiser, mas... Obrigada. Tudo bem. Qualquer coisa você me avisa, sei lá, a gente tenta outra solução. Tá. Você me desculpa todo esse escândalo, mas é que... Eu sei que você tem razão, mas é que eu tô realmente sendo muito cansada por causa do bebê. Tudo bem. A gente vai dar um jeito. Obrigada. Você me avisa. Obrigada. Tchau. Como desarmar uma pessoa que está com raiva? Em uma palavra, isso se chama o quê? Empatia. É a empatia que desarma. Se você está lidando com um cliente, com um filho, com um irmão, com qualquer pessoa que está com raiva, um maluco na rua, a empatia é o que normalmente desarma. Mas a gente tem medo de ser empático, de ser pisado por uma pessoa que agride. Então, o reflexo é se defender. Mas experimenta para ver. Aconteceu comigo recentemente. Eu fiquei muito contrariado e chateado com uma situação. A moça foi muito empática. Ela disse assim, não, eu compreendo. Realmente fica puxado, é difícil. Não, eu te entendo. Mas não tem como ficar com raiva de uma pessoa que te acolhe com empatia. Desarmou. Fiquei apaixonada, né? Falei, nossa, você foi tão compreensiva, tão empática. E agora, né, a gente está muito próxima. Então, assim, alguém que te acolhe quando você está com dor, quando você está com raiva, nossa, isso é muito especial. Né? Bom, então, receptividade, né, e confiança diz respeito a fazer o outro sentir que está sendo entendido, fazer o outro sentir compreendido. E aí isso desarma realmente qualquer um. Então, 8 padrões de linguagem perigosos, eu vou passar muito rápido. Reclamar e se queixar, já entenderam. Aconselhar sem ser solicitado. Fazer previsões. Se você não comer, você vai ficar doente. Gente, que chato isso, né? É isso que pensa a pessoa quando você faz previsões assim. Rotular ou criticar. Exagerar, você sempre chega atrasado, você nunca me liga, você nunca vem me visitar. Isso fica chato de novo e afasta as pessoas. Ameaçar, pior ainda, né? Sabe que no Brasil ameaça é crime, né? Então é uma coisa muito séria. Generalizar, né? Por isso eu não vou dizer que todos os políticos são psicopatas, porque isso seria uma generalização grave. Você falou em Hitler, um dos exemplos que o Marshall Rosenberg pega para exemplificar o quanto que generalizar é perigoso, foi exatamente a generalização sobre os judeus. Levou ao que levou. Generalizou. Todos os judeus são isso, aquilo. Os brasileiros cariocas são assim, assado. Gente, né? O carioca não trabalha. De onde? Fica se matando 10 leões por dia, entendeu? É muito ruim ouvir a generalização. Mas os franceses são muito diretos, objetivos e às vezes um pouco rudes. Isso eu concordo, mas não posso falar mal do carioca, não. Bom, comparar também é muito ruim, né? Aí quando a gente faz isso com os filhos, então é terrível. Odeio, né? Nossa, olha a sua irmã como se deu bem, olha o seu irmão o que fez. Isso vai aproximar ou afastar? Vai afastar. É horrível. Então, evita essas palavras aqui para frente. Fácil.
tá? Várias dicas que vocês podem praticar saindo daqui. Tira a palavra sempre e a palavra nunca do seu vocabulário. Simples assim. Aí você vai errar bem menos, né? 2 pilares da comunicação não violenta são a escuta empática, tem que começar pela escuta empática, para depois ir para a expressão autêntica. Como assim, Marie? Exatamente. Vocês viram o vizinho? Ele começou falando? Não, ele começou ouvindo. Peraí, meu som está te incomodando? Escuta empática, pergunta empática. Sim, nossa, imagino que deve ser difícil. Ele não ficou se colocando, eu preciso de paz e eu vou tocar mais baixo. Não, ele ficou ouvindo primeiro, tentando compreender, demonstrando a empatia, para depois ir para a solução e se posicionar. Entendo. Então, olha, vamos fazer o seguinte, eu quero, ele também expressa a necessidade dele, eu quero paz com a vizinhança, tocar é importante para mim, ele não quer deixar de tocar, então eu vou tocar no quarto para ver se melhora o barulho, e aí você me fala. Então, só depois de ouvir com empatia, ele se posiciona. Então, ser empático não tem nada a ver com você não se colocar e não se posicionar. É só inverter a ordem, que as pessoas falam primeiro no lugar de ouvir. Então, a empatia é o que salva. Eduardo, você quando era pequeno? Era uma menina isso, né? Alguém se reconheceu ali? Eu não mudei nada, né? A monja Cohen. Ó, eu adoro observar o rosto de vocês quando eu coloco esse bebê. A gente não falou em psicopatia? Porque o psicopata não tem empatia nem simpatia. Nem um bebê sorrindo. Então, se o seu vizinho de repente não reagiu a essa foto, cuidado, tá? Pode ser uma pessoa perigosa, você não sabe. Agora você. Ó, tô de olho. Reagiram? Ficaram com pena? Quem ficou com pena tá boa. Mas eles sabem fingir também. De repente, se a pessoa exagerou um pouco, coitado, talvez seja psicopata também, tá? Eles choram. Gente, foram 2 anos dedicados na psicopatia nas minhas redes sociais. Eu tive, obviamente, alguns que entraram em contato comigo. Mas assim, numa boa, eles não me perturbaram. Isso foi muito interessante. Tipo, tem um que me falava o que ele fazia. Ele falava, eu ensino outros psicopatas a chorar, a falar o que machuca para a mulher. Gente, é muito doido. Mas a gente não tem ideia de até onde vai a mente do ser humano. Mas é bem por aí. Então, o que faz que vocês reagem, né? Um bebê que sorri, um bebê que chora, é o neurônio espelho, né? Os neurônios espelhos. É a percepção. Mesmo sem a pessoa falar o que ela sente, a gente é capaz de detectar, de perceber se a pessoa está triste, se a pessoa está feliz. Então, muitas vezes a pessoa não precisa falar, mas você pode perceber e nomear o sentimento, se ela tem dificuldade em expressar. Aí seu filho fica calado. Você está triste? Você está chateado com alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? E tem gente que fica batendo mais ainda. Poxa, sempre de cara fechada. Aí, pá! Enfim, eu prego a faca na dor, né? Enfim. Bom, como desenvolver a empatia e a comunicação clara é através do método Conecta. Então, vou mostrar bem rapidamente, mas na verdade vocês já entenderam como funciona. Então, eu gosto de mostrar depois que vocês já perceberam como praticar o método. Então, eu levei mais de 10 anos para criar um passo a passo que ajuda a ter uma comunicação consciente e construtiva, onde a base a essência, né, é a empatia e a comunicação não violenta. Por que a gente precisa aprender a se comunicar melhor? Porque, nossa, tá todo mundo aqui com muita experiência de vida, né? Como a gente falou, não tem nenhum bebê, embora a moça reconheceram na foto ali. Mas tá todo mundo muito bem vivido, com muita experiência, muita sabedoria. Ainda preciso aprender a me comunicar melhor?
É porque a comunicação, ela é complexa, ela é difícil, ela é confusa. Então, entre o que eu penso, o que eu quero dizer, que já deu um bug ali, entre o que eu penso e o que eu quero dizer, o que eu digo, de fato, o que você ouve, o que você quer ouvir, porque as pessoas, né, querem ouvir determinadas coisas, o que você acha que entendeu, há um abismo. A comunicação, ela é confusa. Então, muitas vezes a gente fala uma coisa, a gente quer falar outra. Tem um dia que eu dando um treinamento, depois de 2 horas, explicando o método e tudo mais, vem o coffee break e aí eu pergunto, alguém tem alguma dúvida? Aí uma moça levanta a mão, lá num banco, financeiros. Aí ela falou assim, Marie, eu tô confusa. E eu, ai meu Deus, 2 horas explicando, a moça tá confusa. Eu vou ter que reexplicar, eu não me expressei direito, né? Eu não consegui transmitir os conceitos. Aí eu falei assim, apliquei o método, começar com uma pergunta. Tem alguma coisa então que não ficou claro, que você gostaria que eu reexplicasse? Ela falou, não, eu fico pensando, quantas vezes eu errei? Quantas vezes eu poderia ter me colocado de outra maneira e ter um êxito melhor nas minhas conversas, nos meus relacionamentos? Eu falei, entendi, então você está arrependida, é isso? Falou, mas ela usou a palavra confusa no lugar de arrependida. Acontece com a gente, né? Então é importante a gente poder checar. E as pessoas têm pontos de vista diferentes. Então, muitas vezes, eu enxergo um 9, você enxerga um 6. E aí fica debatendo o tempo todo. Não é um 6, não é um 9. Não acontece isso dentro de casa, né? Pô, mas eu tô te falando que é um 6, eu tô te falando que é um 9. Aí quem vai gritar mais alto é que vai ter a última palavra, geralmente. Quem quer paz, quem prefere ser feliz, vai calar, vai engolir o sapo, né? Então, geralmente é assim. Como é que a gente sai disso, gente? Com o método Conecta. E o que é isso? O que são esses 7 passos? Vamos lá. É a curiosidade. Pois é, quem gosta de printar, tá na hora. Curiosidade é o primeiro passo. Então, isso é um treino. No lugar de você sair falando, é você desenvolver o reflexo de querer ouvir e compreender primeiro. Seu filho está de cara fechada? Pergunta, aconteceu alguma coisa? Uma pessoa faz alguma coisa que você não gostou? Pergunta. Uma pessoa atrasa? Pergunta. Aconteceu alguma coisa? No lugar de supor. A gente tende a supor, né? A gente tende a julgar, a gente já tem muitas ideias. Então, você busca ter a curiosidade para compreender, ouça, sem julgar, busca empatizar, ou seja, você presta atenção e você tenta descobrir o que a pessoa está sentindo e o que ela está precisando. Que nem o George Clooney fez. A admiração dos seus filhos é importante para você? Tocou na necessidade. Aí você faz o checar, que é exatamente o que George Clooney fez. Depois de ouvir, ele verifica se é isso ou não. E o cara poderia dizer não é a admiração que é importante. O que me importa é ter dinheiro no bolso para pagar as contas, para pagar o remédio da minha filha que está com asma. Mesmo assim, podia usar a mesma retórica. Entendeu? Mas o importante é você dar a chance ao outro de confirmar a mensagem ou dizer, não é isso. Como aconteceu comigo, onde a pessoa falou, não é que eu quero explicação de novo, é que eu fico arrependida. E o que acontece quando você faz isso? O mais importante, além de você ter certeza que você alinha a compreensão da mensagem, você faz o outro se sentir ouvido e compreendido. Você demonstra interesse genuíno e a pessoa pensa assim, nossa, ela se importa comigo. Ou ele se importa comigo. Gente, os homens que vão fazer isso com a esposa, eles vão se reapaixonar, tá? Se preparem, né? Porque homem empático
aí a mulher não derrete, né? Tudo que a gente precisa é de empatia. Tô brincando assim, mas realmente experimenta, vocês vão ver. É verdade? E aí a transição e assertividade, o que é isso, Marie? Transição é o momento em que eu tenho que avaliar se está na hora de eu me expressar ou se eu volto para a curiosidade fazendo mais perguntas. Aí é o caso do vizinho, lembra? Então ele fez perguntas, ouviu, né? O som está te incomodando, imagino, né? Com o bebê e tudo mais, nossa. Ok, bom. Então já vi que ela disse que é isso, que ela está, né, mais calma. Aí eu posso me colocar, assertividade. Olha, a minha necessidade é essa, eu estou me sentindo assim, né? Vamos ver se a gente pode fazer dessa maneira, pode ser? Né? A assertividade pode ser uma pergunta, fazer um pedido, para você verificar se a sua solução agrada ao outro. Não necessariamente uma fala fechada, né? Então, mas às vezes a gente percebe, ó, a transição, às vezes você pergunta, e aí, o som está te incomodando? Aí ela foi. Sim, e continuou com raiva, então não estava na hora dele falar. Perceberam? Aí ele foi de novo para a curiosidade, para ouvir, sem julgar, né? Então você vai repetir os primeiros passos até eu checar, até perceber que a pessoa acalmou, está disposta a te ouvir. E aí na transição, uma coisa chave que você pode fazer, se você quiser aplicar, é perguntar, ok, então entendido, né? Posso te dizer agora como eu estou me sentindo com isso? É você perguntar de novo. Aí você evita o papel de salvador, que vai pulando, falando. Posso te dizer como eu me sinto? Pode. Ou, agora não, estou chateado, não quero falar agora. Verifica na transição se está na hora de você falar. Faz sentido, gente? Então, esse é o método Conecta. Parece complicado assim, porque tem 7 passos, mas na prática, vocês vão ver que é uma coisa só. Né? É basicamente ouvir, checar e depois se posicionar. Descubra os sentimentos e as necessidades do seu interlocutor. Você pode encontrar isso na internet, você pode encontrar isso no meu curso, mas desenvolva um vocabulário de sentimentos e necessidades humanas. Então, gente, o grande recado é procure compreender primeiro, para depois ser compreendido. Essa é a grande lição, e foi que eu aprendi depois de 15... Depois não, né? Ao longo de 15 anos de prática, de ensino da comunicação não violenta, não só na teoria, mas com muita prática dentro de casa. Se eu estou casada até agora, graças a Deus, graças a CNV, se eu, né, consegui desenvolver melhores relacionamentos, foi realmente entendendo o triângulo de Karpman e saindo desses papéis que só geram desgaste. Né? E agora eu vou pedir para vocês levantarem de novo, exceto quem tiver algum impedimento. Na verdade, agora vocês estão em pé, né? Quem não estiver comprometido a fazer diferente, saindo dessa palestra e melhorar as suas relações, a sua comunicação, podem sentar. Quem não está comprometido, quem não quer uma mudança, quem acha que está tudo perfeito, que não precisa fazer nada diferente, que não precisa, né? Pode sentar. Os outros podem ficar em pé. Quem estiver em pé, eu entendo que vocês ficaram tocados de alguma maneira, sim? Sim. Que vocês querem algo melhor, que vocês querem sair desse triângulo dramático, que vocês podem também ajudar o outro a sair, lembra? Você pode ajudar o outro a sair do papel de vítima, do papel de perseguidor e do papel de salvador. Dizendo, se a sogra que se mete, olha, quando você me dá esses conselhos, eu fico um pouco chateado, porque eu tenho a impressão que eu não sei criar meus filhos. Eu te amo, adoro você, mas isso me faz mal. Entendeu? Você vai tocar o coração das pessoas, no lugar de engolir sapos, no lugar de agredir. Então, parabéns para vocês todos. Primeiro, salve, né? Palmas para vocês que querem uma mudança, que vão fazer diferente. Podem bater palmas para vocês.
E agora, realmente, né? Eu quero saber se vocês são mais... A gente viu o Engolido do Sapo, o Vulcão, o Herói. Agora eu tenho outros personagens para vocês se identificar aí. Tem o Sapinho e tem o Jacarezinho. Aonde você se vê nessa oportunidade de mudança? Tem o Sapinho que foge da água. Normalmente tem som, tem uma musiquinha, né? Obrigada, gente. Parabéns para vocês. Parabéns para os jacarezinhos que vão, né, ir para casa, fazer diferente, aplicar. Se for difícil, pode me mandar uma mensagem no meu Instagram. Então, sim, normalmente é a minha equipe que responde, mas às vezes eu estou aqui também olhando as mensagens nas redes sociais. Então, podem entrar em contato. Instagram, LinkedIn ou pelo WhatsApp. Acho que fica pequeno, mas podem vir aqui printar se vocês precisarem. Eu estarei à disposição. Obrigada, gente.